Aplicações das derivadas, monotonia e extremos relativos. Como referimos na aula anterior, com a primeira derivada fazemos o estudo da monotonia e extremos relativos, estudo esse que é o objetivo desta aula. Consideremos o gráfico de uma função dada f(x). Pela observação do gráfico, podemos verificar que existe uma relação entre o sinal da primeira derivada e o sentido da variação de uma função. No intervalo de a a b, a função é decrescente e a derivada da função num ponto qualquer desse intervalo é negativa. No intervalo de b a c, a função é crescente e a derivada da função num ponto qualquer desse intervalo é positiva. No ponto de abscissa b, a derivada é nula. Resumindo, podemos enunciar os seguintes teoremas. Numa função contínua no intervalo, se a primeira derivada for positiva em todos os pontos desse intervalo, então a função é estritamente crescente. Se a primeira derivada for negativa em todos os pontos desse intervalo, então a função é estritamente decrescente. Se a primeira derivada for nula em todos os pontos desse intervalo, então a função é constante. Se a primeira derivada for nula num determinado ponto x0 do intervalo, então esse ponto é um candidato a extremo relativo. Isso quer dizer que o ponto pode ser ou não um extremo relativo. Um extremo relativo pode ser um ponto de máximo ou um ponto de mínimo. É um ponto de máximo quando cresce à esquerda e decresce à direita do ponto. É um ponto de mínimo quando decresce à esquerda e cresce à direita do ponto. Para que um ponto seja um extremo relativo, o ponto tem de obedecer a duas condições. A primeira derivada da função no ponto tem de ser igual a zero. Tem de haver mudança de sinal no ponto. Para o estudo da monotonia e extremos relativos de uma função, vamos construir uma tabela com 3 linhas. Na primeira linha ficam os valores de x. Na segunda linha, a primeira derivada. E na terceira linha, a função f(x). Na primeira linha da tabela, escrevemos os zeros da primeira derivada e o ponto onde a função não é definida, ou seja, o ponto por onde passa a assíntota vertical. Vamos supor que a e c são os zeros da primeira derivada de uma função f(x) e que b é o ponto onde a função não é definida, ponto por onde passa a assíntota vertical. Vamos supor ainda que os sinais da primeira derivada são mais no intervalo de menos infinito a a, menos no intervalo de a a b, mais no intervalo de b a c e mais no intervalo de c a mais infinito. Ora, a partir dos sinais da primeira derivada, podemos concluir que a função f(x) é crescente no intervalo menos infinito a a, porque a primeira derivada é positiva nesse intervalo. A função f(x) é decrescente no intervalo de a a b, porque a primeira derivada é negativa nesse intervalo. A função f(x) é crescente no intervalo de b a c, porque a primeira derivada é positiva nesse intervalo. E a função f(x) é crescente no intervalo de c a mais infinito, porque a primeira derivada é positiva nesse intervalo. Também podemos concluir que o ponto de abscissa A é um extremo relativo, porque a primeira derivada no ponto é igual a zero e há mudança de sinal no ponto. Esse extremo relativo é um ponto de máximo, porque cresce à esquerda e decresce à direita do ponto. O ponto da abscissa C não é um extremo relativo, porque
Apesar da primeira derivada no ponto ser igual a zero, não há mudança de sinal no ponto. Como exemplo, vamos fazer o estudo da monotonia e extremos relativos da função f real de variável real definida por f de x igual 2 sobre x ao quadrado menos 4. Comecemos por determinar a primeira derivada da função f. A derivada da função f é igual à derivada do numerador vezes o denominador menos o numerador vezes a derivada do denominador sobre o quadrado do denominador. Simplificando a expressão, obtemos menos 4x sobre o quadrado de x ao quadrado menos 4. De seguida, vamos calcular os zeros da primeira derivada e o domínio da função f. Para os zeros da primeira derivada, só temos que igualar a primeira derivada a zero e resolver a equação. Efetuando os cálculos, vamos encontrar como zero da primeira derivada o próprio zero. E, para o domínio da função f, o denominador é que tem de ser diferente de zero, ou seja, x ao quadrado menos 4 diferente de zero, equivalente a x diferente de menos 2 e x diferente de 2. Portanto, menos 2 e 2 são os pontos onde a função f não é definida. Com estes dados, podemos então construir a tabela da primeira derivada. Na primeira linha, escrevemos menos 2 e 2, que são os pontos onde a função não é definida, e 0, que é o zero da primeira derivada. Na segunda linha, colocamos os sinais da primeira derivada. Como o denominador toma sempre valores positivos em R, excepto menos 2 e 2, basta analisarmos os sinais do numerador. Atribuindo a x um valor pertencente ao intervalo de menos infinito a menos 2 ou ao intervalo de menos 2 a 0, obtemos sempre um resultado positivo. Atribuindo a x um valor pertencente ao intervalo de 0 a 2 ou ao intervalo de 2 a mais infinito, obtemos sempre um resultado negativo. Na terceira linha, indicamos o intervalo onde a função é crescente, o intervalo onde a função é decrescente e o extremo relativo. A função é crescente nos intervalos de menos infinito a menos 2 e menos 2 a 0, porque a primeira derivada é positiva. A função é decrescente nos intervalos de 0 a 2 e 2 a mais infinito, porque a primeira derivada é negativa. O ponto de abscissa zero é um ponto de máximo, porque a função cresce à esquerda e decresce à direita do ponto. Para as coordenadas do ponto de máximo, temos que determinar a abscissa e a ordenada do ponto. A abscissa é o valor zero que está na primeira linha da tabela, que é o zero da primeira derivada. Para a ordenada, calculamos f de zero, ou seja, na expressão analítica da função f, vamos substituir a variável x pelo valor da abscissa. Substituindo x por zero, obtemos como resultado o valor menos 1/2. Portanto, as coordenadas do ponto de máximo são 0 menos 1/2. Como sugestão, propomos 3 funções para que o aluno faça o estudo da monotonia e extremos relativos.